Existiu um homem que viveu 969 anos. Não por acaso, não por sorte. Ele viveu tanto tempo porque Deus estava esperando algo. E enquanto ele esperava, o mundo lá embaixo apodrecia cada vez mais rápido. O nome dele era Matusalém. E a história que ninguém conta é que sua vida inteira, cada um daqueles quase 1000 anos, foi uma contagem regressiva. Essa é a história de como a paciência de Deus tem limite. E de como esse limite terminou na maior tempestade que a humanidade já viu. A Terra ainda era jovem, mas a morte já andava entre os homens como sentença. Desde o primeiro sangue inocente derramado, gerações nasciam e desapareciam como poeira ao vento. E quanto mais a humanidade aprendia a construir, mais aprendia a destruir. Foi nesse cenário que nasceu o filho de Enoque, um bebê de olhos escuros e profundos, como o espelho da noite. Enoque sentiu um temor que não era medo comum, e quando a esposa perguntou o nome, ele respondeu como quem escuta algo além do fogo: seu nome será Matusalém. Naquela mesma noite, Enoque sonhou com água sem borda cobrindo o mundo inteiro. Acordou apavorado e o céu estava limpo demais. A partir dali, ele começou a subir sozinho a uma colina, de madrugada, para falar com o invisível. Não era rito, era relação. Com o tempo, todos perceberam. Enoque andava com Deus. Enquanto Enoque buscava retidão, a aldeia ao redor crescia em disputas, violência e ambição. Matusalém cresceu vendo esse contraste todos os dias. Um pai que apontava para o Criador e um mundo que ria disso. Certa manhã, Enoque levou o filho até a colina, onde marcava pedras alinhadas pelo tempo. É para eu não esquecer, cada tempo que Deus nos dá tem valor. E o tempo pode acabar. Matusalém olhou lá embaixo. Fumaça, disputas, risos vazios. E perguntou o que se tornaria a pergunta da vida dele. Pai, quanto tempo Deus suporta? O tempo que for necessário, mas não para sempre. Os anos passaram como o rio largo. Matusalém virou homem, depois ancião. E continuava vivo, não como rei ou guerreiro, mas como testemunha. Ao redor, a violência virou método, a injustiça virou costume. E frases como eu mereço, eu posso, eu tomo o que quero, se tornaram lei não escrita. Enoque, por sua vez, ficava cada vez mais leve, mais silencioso, mais alheio à terra. Numa manhã, chamou o filho. Não tenho mais muito tempo. Continue andando, mesmo quando ninguém mais quiser. Dias depois, Enoque saiu e não voltou. Matusalém procurou a noite inteira. Não achou corpo, não achou sangue. Só pegadas que terminavam onde não deveriam terminar, como se o caminho tivesse sido cortado por uma porta invisível. Se tivesse morrido, eu o teria achado. Aquilo não era só perda, era aviso. Se Deus podia levar um homem sem deixar rastro, também podia levar o mundo inteiro para o juízo. O mundo que restou para Lameque, filho de Matusalém, era um mundo de excesso. Mais festas, mais riqueza e também mais exploração, mais brutalidade, mais mulheres em silêncio, porque chorar alto já era perigoso. Mesmo assim, Lameque carregava uma luta íntima, continuar inteiro no mundo que se partia. Quando seu filho nasceu, em meio a um mundo cada vez mais doente, Lameque segurou a criança e disse o nome como quem declara guerra contra o desespero. Ele se chamará Noé. E completou, olhando para o teto escuro, que aquele menino traria alívio da dor que a terra derramava sobre as mãos humanas. Matusalém, já com séculos nos ombros, olhou para o neto, sentindo que Deus ainda plantava sinais, mesmo num mundo que já quase não merecia mais nenhum. A maldade não chegou de uma vez, se espalhou como fumaça, entrando pelas frestas, até virar o normal. O que antes era vergonha virou piada. O coração da humanidade secou. Foi então que, numa manhã silenciosa, Noé, já homem feito, sentiu uma presença lhe cortar o fôlego. Não era conforto, era verdade. Deus via tudo
e o que via era corrupção completa. Naquela noite, Matusalém o procurou e perguntou apenas o que Deus ordenou. E Noé respondeu, descrevendo algo que soava como loucura e ao mesmo tempo como ordem perfeita. Uma estrutura de madeira, medidas exatas, compartimentos, uma porta, uma arca. As águas viriam. O mundo seria lavado à força. Mas Deus, antes de destruir, estava oferecendo um caminho. Noé começou sem espetáculo. Escolheu madeira, mediu o terreno, ergueu as primeiras vigas. Os vizinhos vieram ver, primeiro curiosos, depois zombando. Noé, o que você está construindo? Um refúgio. Refúgio de quê? Do juízo. O riso tomou conta da aldeia. Um grupo bêbado certa vez gritou: quando vier a água, me chama, eu entro nadando. Noé apenas respondeu: eu não vou poder chamar depois. A zombaria virou perseguição. Roubavam ferramentas, derrubavam madeira. Noé recomeçava sempre. Matusalém, observando tudo, entendeu que a maior divisão do mundo não seria entre ricos e pobres. Seria entre os que tratariam a palavra de Deus como ruído e os que a tratariam como vida. Então começaram a chegar animais atravessando trilhas e campos, em pares, obedecendo a um chamado que não vinha do instinto, vinha do decreto. Noé reuniu a família. Sem cerimônia, apenas disse: entrem. Do lado de fora, o povo observava entre a zombaria fraca e o silêncio incomodado. Matusalém caminhou até perto da arca e parou. Ele não entrou. A Escritura registra sua vida com a simplicidade brutal de um número: 969 anos. Mas, naquele instante, ele era mais que um número. Era o próprio símbolo do tempo que Deus concedeu à humanidade. A porta, então, se fechou. Sem mãos humanas. O céu não clareou naquele dia. Só trocou de cor, do preto ao cinza espesso. Então veio o estrondo. Um trovão tão forte que o ar pareceu quebrar. E a água começou. Não uma chuva comum, uma chuva com intenção. Em minutos, os caminhos viraram rios, o solo se abriu e devolveu água como juízo. Os mesmos que riram de Noé agora corriam até a arca, batendo na madeira, suplicando. A porta não se abria mais. Matusalém, de pé na colina, sentiu a água tocar a base do lugar onde vivera. Ele fechou os olhos. Não há registro de suas últimas palavras. Só o silêncio de quem entendeu finalmente o motivo de ter vivido tanto. 969 anos foram um intervalo, um tempo dado para o arrependimento, que o mundo chamou de fraqueza. A arca seguiu flutuando sobre o mundo que afundava. Por fora, tempestade. Por dentro, vida preservada. E quando o silêncio finalmente cobriu tudo, uma verdade ficou acima das águas. Deus não atrasou porque era fraco. Ele atrasou porque era paciente. Matusalém não foi apenas o homem mais velho da história. Foi a prova viva de que o céu esperou, até não poder esperar mais.